Ação, gratidão, universo, mais um dia repleto de oportunidades. Bora. Vou trazer aqui um estudo para vocês de que 1% somente das doenças que vivemos tem carga hereditária, 99% determinada pelo estilo de vida e pelo ambiente em que estamos inseridos, o quão expostos estamos às toxicidades no ambiente em que vivemos. Isso envolve pessoas também tóxicas, lógico, porque interfere energeticamente. Então, a ideia de que você tem um problema no intestino e tua mãe ou teu avô teve um câncer de intestino e que você também terá o câncer de intestino só é verdade se você, assim como eles, não cuidar do seu intestino. Não é porque... Eu não vou falar exemplos fictícios, eu vou usar o meu próprio, tá bom? Porque fica muito mais fácil para vocês entenderem. E eu não preciso ficar aqui construindo narrativas. A nossa carga genética, o nosso genoma é um cordão onde é uma mistura da carga do pai e da mãe. Recebemos esse DNA, nos chamamos de genoma próprio. Ele tem características específicas e exclusivas suas. E além disso também vem a informação das doenças. Eu gosto de exemplificar que as doenças vêm em formato de pistola. Então eu tenho uma pistola do meu pai da diabetes, violenta, ele morreu por complicações diabéticas, assim como 3 irmãos dele. E as irmãs também estão complicadas, vivas, sequeladas. Eu tenho uma outra pistola da minha mãe, que é da obesidade. Foi uma mulher bariátrica, assim como suas irmãs, tias, as irmãs dela. Uma carga, e eu fui obeso, eu pesei mais de 100 quilos, perto de 120 quilos por volta dos 13, 14 anos de idade. Então eu tenho essa pistola virada para mim, uma pistola genética, tá bom? É a minha carga genética em forma de pistola, metaforicamente dizendo. A pergunta que eu lhe faço é, pistola atira sozinha? O que é preciso fazer para que uma pistola atire? Alguém precisa apertar? Gatilho. Perfeito. A metáfora continua. Se para uma pistola genética que eu recebo de carga genética é necessário apertar gatilho para que expresse a doença, o que é o apertar gatilho? É o estilo de vida. Se chama epigenética. Genética, eu expliquei para vocês o que é. E epigenética é tudo aquilo que fazemos, todas as nossas escolhas no dia a dia, o exercício que fazemos ou não, a alimentação saudável que fazemos ou não, o controle e gerenciamento de estresse que fazemos ou não, a qualidade do sono que eu invisto nisso ou não, o ambiente que estou exposto a toxicidades ou não, o quanto eu passo de produtos químicos no meu corpo ou no meu couro cabeludo, tudo isso é epigenética e isso é infinitamente mais preponderante do que qualquer carga genética. Tanto é que afirmo aqui para vocês. Mais do que uma afirmação, decreto aqui ao universo que jamais seria obeso e tão pouco diabético. E como é que eu posso afirmar isso com uma carga genética violenta como a minha? Vivendo e cuidando do meu estilo de vida, porque eu não posso mudar minha genética. Eu tenho uma carga, são pistolas, eu tenho várias pistolas viradas para mim na minha carga genética, vocês nem imaginem. Eu fiz teste genético, o geneticista que fez o teste, ele não quis mandar o teste para mim, ele quis me visitar pessoalmente porque ele ficou muito assustado e preocupado com tamanhas cargas genéticas para doenças. E ele ficou mais assustado quando ele não me viu preocupado. E eu disse para ele, mas qual é a sua preocupação? Só porque eu tenho essa carga genética você acha que eu vou adoecer? Ele ficou olhando para mim. Quem vai expressar a doença ou não é a quantidade de informações de doença que eu tenho na minha carga genética. É a qualidade, é o estilo de vida que eu vou viver, se eu vou ativar ou não, se eu vou apertar esse gatilho ou não. E saber viver um estilo de vida que não aciona gatilhos da carga genética é cuidar bem da sua epigenética. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês hoje essa frase é do geneticista Mariano Salles, né, que ele diz que somente 1% das cargas genéticas são responsáveis pelas doenças, demais 99% é seu estilo de vida. E é disso que eu falo todos os dias, é por isso que todos os dias nós temos que estar conversando sobre isso. Eu sei que tem um monte de gente que não quer mudar nada e que só vai atrás de médico para tratar doença. Você vai adoecer, porque você não cuida da saúde. Você está deixando todas as cargas genéticas serem expressadas na sua vida, vivendo um estilo de vida que as ativa, bebendo, comendo açúcar, sendo sedentário, fumando, dormindo mal e não ligando para isso, e tomando um monte de café, com diarreia uma vida inteira, com eventos estranhos no intestino, evacuando uma vez cada 10 dias. Meu Deus, eu tive um câncer de intestino, por que será?
15 anos com o intestino ruim, tomando laxante, com a carga genética ruim, um dia você vai adoecer. Então, a medicina do estilo de vida é a medicina que veio para ficar. A visão da medicina integrativa é ajudar você a organizar um estilo de vida. Pacientes me procuram no instituto, a maior parte deles não são doentes, eles são saudáveis, querendo um estilo. Eu não quero correr o risco de ficar doente, eu quero cuidar da minha vida, me ajuda a montar um programa, me ajuda a organizar meu estilo de vida, o que eu vou comer, o que eu não vou comer, que horas eu como é que eu suplemento, que exercícios eu vou... É sobre isso. Cuidar do seu, gerenciar o seu estresse, não dar valor e atenção àquilo que você não tem ação. Ser estoico, olhar para frente, parar de ruminar passado, ser presente, viver o agora. Tudo isso é de fundamental importância para que possamos expressar saúde e não ativar as cargas genéticas que carregamos nos nossos genes. Elas só são informações. Para elas se tornarem doenças, elas precisam ser expressadas pelo seu estilo de vida. E é aí a importância de tudo que eu falo todos os dias aqui. Por isso que eu cuido tanto da minha saúde, do meu estilo de vida. Não vou ativar as cargas genéticas que me foram herdadas. É um presente que eu recebo, mas não abro a embalagem. Não quero receber. Tá bom? Eu guardo e deixo lá estocado e não abro a embalagem da minha carga genética, vivendo um estilo de vida que a coíbe. Então bora lá cuidar disso, e com isso envolve cuidar da minha suplementação. Aqui começa o meu shot, meu limão, onde eu coloco mais um pouquinho de água, onde eu vou trabalhar agora com própolis, um própolis que trabalha com nanotecnologia. Essa empresa trabalhando com a USP, desenvolvendo nanotecnologia para aumentar a biodisponibilidade e os ativos dos própolis. Muito legal, né? Ver o própolis melhorando suas combinações. Então vocês me viram aqui, eu coloquei a água, o limão, coloquei mais própolis. E aí eu potencializo ainda mais um shot que já veio pronto e maravilhoso. Shot tem que cuidar da tua saúde, shot tem que cuidar da sua imunidade, senão não tem função o shot. E cuidar da imunidade envolve, além da glutamina, que é o suplemento que mais cuida do intestino, reparando o enterócito intestinal, carregado de N-acetilcisteína, NAC, que é um poderoso antioxidante que vai além da função nas vias respiratórias. A lisina é importante para a formação de anticorpos. A pimenta preta potencializando a absorção da cúrcuma com efeito anti-inflamatório. Aqui o própolis aumentando a imunidade junto com a geleia real, mais vitamina C e mais a beta-glucana, que é um outro antioxidante poderoso também a nível gastrointestinal. Assim você tem um blend de ativos imunológicos associados à glutamina para promover a sua imunidade. E o melhor, é palatável, hein? É gostoso, muito bom, fica fácil. Eu lembro que antigamente, vou até mostrar para vocês, eu tinha que juntar um monte de saquinhos para fazer o que agora já vem pronto. Eu fazia muita sujeira quando eu tinha que juntar muitos pozinhos, sempre caía cúrcuma e gengibre para todo lado. A rainha ficou feliz com esse suplemento que eu não faço. A Geni também, porque eu já não sujo mais tanto a mesa aqui de manhã. E aqui meus ativadores mitocôndrios, sim. Mitocôndria é fundamental para que você tenha saúde e disposição. Uma mitocôndria, quando adoece, a mitocondriopatia é a base dos adoecimentos, inclusive do câncer. Então você quer ter uma mitocôndria saudável? Pratique exercícios, faça jejum. Quando você faz jejum, sua mitocôndria melhora, ativa. Por isso que todo mundo fica mais disposto, altivo, energético quando jejua. Porque há uma ativação mitocondrial. Você para de comer e a organela chamada mitocôndria precisa produzir energia. É ela que faz o ciclo de Krebs e quebra a gordura para produzir ATPs. Quando você pratica jejum, quando você pratica exercício com jejum, você ativa demais a sua mitocôndria a oxidar gordura e fornecer energia. Lógico que jejuns longos não demandam treinos pesados, né? Treinos leves, aeróbicos, circuitinhos, pode fazer muito bem no jejum para te ajudar a potencializar a queima de gordura por conta de uma ativação da mitocôndria. E quando falamos de suplementação para mitocôndria, o suplemento mais importante é a coenzima Q10 e as vitaminas do complexo B na sua forma ativa, especialmente a nicotinamida, que é um precursor aí de NAD. Pronto, agora eu tenho uma mitocôndria ativada, niacinamida, coenzima Q10, numa dose boa, generosa. Eu uso de 500 a 600 miligramas de coenzima Q10 por dia, para vocês terem uma ideia. E é assim que eu potencializo essa organela produtora de energia, que é a coenzima, e ela é potencializada, vira um booster mitocondrial quando você associa a D-ribose, que é aquela que nutre especificamente, diretamente a própria mitocôndria.
Booster mitocondrial. A dose não é tão generosa, mas você também encontra aqui, quer ver? Um blendzinho interessante também de ativador mitocondrial. Esse aqui, ó. Para iniciar o seu dia, vitaminas do complexo B. Aí tem os ativadores aqui. Essa colina é um excelente antioxidante para o Alzheimer, também onde você encontra colina na gema do ovo. O magnésio, a treonina. A treonina é um aminoácido que, associado ao magnésio, carrega, atravessa a barreira hematoencefálica e vai direto para dentro do cérebro com facilidade. A treonina é um carregador do magnésio para a barreira hematoencefálica. Aí tem a tirosina, aminograma para hormônios tiroidianos, para dopamina, cafeína numa dose boa, baixa, não é exagerada, carnitina e coenzima. Um blend para começar bem seu dia. Hoje eu vou tomar café. Eu vou quebrar meu jejum com minhas proteínas. Intercalado muito, sabe? Eu tenho feito alguns protocolos variados. Eu tenho muitos dias pro lado do café, que é um hábito comum meu, porque eu não sinto fome. Mas eu também tenho intercalado algumas vezes pro lado do jantar, ao jantado na clínica às 4 horas da tarde ou 5 horas da tarde, antecipando a marmita, ao invés de fazer às 8 ou fazendo às 3 horas. Ou muitas vezes, dependendo do almoço aqui tarde em casa, antes de trabalhar, no segundo turno, eu encerro e aí eu faço o jejum noturno, iniciando pela manhã. Eu vou variando esses protocolos. Eu acredito que é sempre muito importante você variar seus protocolos. Fazer o jejum sempre igual, da mesma maneira, a vida toda, o corpo acostuma e você precisa ter estratégias para poder romper essa adaptação que o corpo faz, para continuar mantendo uma provocação e obtendo resultados com o seu jejum. E como eu não posso comer ovos, é lógico que eu preciso começar o dia com alguma proteína, né? Quando eu viajo para fora do país, eu tomo café da manhã todos os dias, porque a experiência nos cafés da manhã nas viagens são interessantes, né? A rainha adora, e dependendo do hotel, então acho muito legal tomar o café da manhã. A experiência é boa. Porcelanas, xícaras, né? A Europa em especial é especial. Quando tem esses hotéis aí no Brasil de service, eu pulo o café da manhã, eu acho aquele café da manhã uma loucura, parece uma guerra, todo mundo louco, comendo igual retardado, parece que vai ser a última refeição da vida, não gosto muito. Então nesses hotéisinhos aí sem de all inclusive, normalmente eu pulo o café da manhã, mas quando é um hotel numa viagem com a rainha, eu gosto de tomar o café da manhã com ela, porque ela adora, né, essa experiência matinal. E aí eu como steak, sempre eu como steak, porque fora do país é comum pedir-se bifes, steak and eggs pela manhã. Aí eu peço steak without eggs. Ou eu como uma boa porção de presuntos, né? Sempre há muitos presuntos bons viajando, alguns bons queijos, também pode ser uma boa forma de eu quebrar o meu jejum pela manhã. Mas aqui na rotina, e logo como eu vou treinar, eu prefiro ficar sempre com o meu whey protein. Eu garanto uma quantidade de proteína boa, eu não conseguiria comer 50 gramas de proteína agora pela manhã e ir treinar em ovos, teria que comer muitos ovos ou presuntos. Então eu escolho a biodisponibilidade, a rápida e boa disponibilidade que um bom whey protein pode ter sobre a sua saúde, e assim eu consigo atingir minhas metas de proteína no dia, não tendo que ficar basicamente e exclusivamente comendo carne o dia todo. Eu amo carnes, mas não estou disposto a ficar comendo 1,5 kg de carne, tipo tiranossauro o dia inteiro. Não me sinto bem, não acho legal, e prefiro variar minhas fontes de proteína no dia. Não é que eu não acho saudável, eu não acho legal, porque eu não acho palatável, é isso. Aqui, ó, nem cabe nas 2 xícaras, vou começar com essa menor. E aqui eu tenho uma proteína hidrolisada isolada porque ela foi filtrada com calor e removeu toda a lactose e resto do leite. A hidrolisada porque foi quebrada em peptídeos para ter uma melhor e mais rápida absorção. Mas o que importa quando você vai escolher um bom whey é a tabelinha de ingredientes. Proteína hidrolisada isolada, isso é o mais importante. O primeiro item é o mais presente, depois mais proteína de colágeno, aí vem cacau em pó, amêndoas, castanhas, TCM e estévia. Quando você coloca TCM, você coloca um triglicéride de cadeia média de energia rápida, com rápido esvazamento gastrointestinal, e o TCM potencializa a absorção desses aminoácidos. Então é uma excelente combinação, o que a gente chama de clean label, um produto com ingredientes limpos. Isso é muito importante quando você for escolher o seu whey protein. Bora cumprir rotina? 15 minutos de mobilidade, 90 minutos de quadro.
Passei uns 15 minutos no colchonete, trabalhando mobilidade, ativando. Bora, Diego! Bom dia! Bora exercer mindfulness. Exercer mindfulness no exercício. Vocês entendem o que eu digo? Mindfulness é uma necessidade humana intensa que a sociedade está precisando muito da prática do mindfulness. Tamanha ansiedade com que vivemos, tamanha quantidade de pensamentos excessivos no futuro ou ruminando o passado, hospedando pensamentos de medo, risco e perigo, tirando você do momento mais importante da sua vida, que é o agora, o presente. Então, desenvolver a capacidade de viver o agora de forma consciente e plena, vivendo o seu presente, essa é a tradução do mindfulness. As pessoas não estão conseguindo. Só é possível sermos felizes vivendo o agora. Não há felicidade no futuro, no passado. E as pessoas estão sofrendo de emoções por conta da qualidade de pensamento de péssima qualidade hospedada na mente, fazendo sofrer por condições do futuro ou do passado. E por isso, viver o agora é a solução para a busca da nossa felicidade e saúde física e mental. E se você quer saber muito de presença, de mindfulness, tá? Eu vou te apresentar minha irmã Dalila, que sabe muito de presença, cursos de presença. Ela entende muito sobre como vivermos o agora e tem técnicas de respiração para te ajudar, inclusive. Mas no dia a dia, o ideal é nessa presença. Se você não sabe respirar e meditar, há a possibilidade de você usar o exercício como uma forma de meditação. Por exemplo, ansiosos, agitados mentais, vivem desconfortados, vão para uma academia, vão para uma esteira, para uma bicicleta, não conseguem ficar lá, a cabeça fica gerando desconforto, ansiedade, a pessoa quer sair de lá. Entretanto, quando você pratica um esporte na rua, ao ar livre, quando você quer correr ou pedalar, e para isso tem que estar atento à passada, à pisada, a um possível buraco, desviar das pessoas, desviar dos carros, parar no farol, parar na calçada, seja de bicicleta ou correndo ou caminhando rápido, o seu cérebro, para processar toda essa coordenação, tem que estar tão atento aos movimentos que ele não consegue hospedar na mente pensamentos diferentes disso. Então, o exercício pode prender você no agora. Assim como jogar tênis, beach tênis, futebol, futevôlei, natação, andar de bike a cavalo, kart, luta, natação, instrumento musical, dança, leitura, são atividades que colocam você no agora. O tênis é uma das maiores que existe. Eu tenho que estar tão atento a tudo, a posição do meu adversário, a empunhadura do meu adversário, ao tosse da bola dele, onde ele está, para onde ele está batendo a bola. Eu tenho que antecipar, eu tenho que estar tão presente em todos os movimentos do jogo, tão atento para que tudo dê certo, que enquanto estou na quadra não há a menor possibilidade de eu viver um conflito de ansiedade. Esses pensamentos somem da sua mente. Quando você nada, corre, pedala, você que é ansioso se sente bem, porque durante esse período de 1 ou 2 horas a sua mente está livre da ansiedade. Então há a possibilidade de você fazer a meditação do exercício, a prática do mindfulness através do exercício. E isso é maravilhoso, vocês têm que aproveitar mais isso. Eu tenho vários projetos em andamento, tenho muitos problemas na vida pessoal, profissional, da família, de tantas coisas. Todas elas nos cercam, convivemos e vivemos com elas. Mas elas nos adoecem se nós não soubermos interromper esse fluxo de pensamento. E aí então meditar, respirar é essencial. Agora, se você não sabe meditar e nem técnica de respirar, correr, pedalar vai te ajudar igual. Tanto quanto vai. Então, pratique exercícios que coloque no mindfulness. Correr, pedalar, nadar, qualquer esporte de bola, lutar, até aula de spinning, inclusive. O Pilates também exige tanta consciência que você tem que estar presente atendendo às demandas do seu professor. Contrai aqui, libera aqui, faz isso aqui. Essa consciência corporal exige atenção ao agora. Quando você termina esses tipos de exercícios, a sua mente está leve, limpa, como alguém que meditou. E isso é uma ferramenta que vocês deveriam usar mais, especialmente os ansiosos. Vamos preparar. Olha que o sol está estalando, está quente. E é lógico que eu vou me preparar com eletrólitos. Eu normalmente já uso 2 sachês de uma vez. Aqui tem o sódio, potássio, magnésio, a base de água de coco. Vou colocar esses sachês de eletrólitos, minerais, dentro da minha água. E bora me preparar.
para um dia de esportes no calor. Isso aqui não vai deixar minha transpiração baixar minha energia, minha pressão, minha atenção, meus reflexos, que normalmente ficamos assim, quando desidratamos ou baixa pressão de tanta perda hídrica e perda de eletrólitos. E assim eu mantenho um ritmo de jogo bom. Preciso abrir melhor isso. Colocando meu segundo. Pronto. Quando transpiramos demais, surfando, saunas, esportes, você tem uma perda hídrica. E essa perda hídrica pode gerar um desequilíbrio hidroeletrolítico, arrastando minerais. E aí, à medida que você está lá praticando alguma atividade, começa a sentir uma baixa de energia, que é muito fácil confundir com hipoglicemia, mas o mais comum e o mais frequente, sem dúvida nenhuma, é a hipotensão causada por esse desequilíbrio hidroeletrolítico. Por isso que é importante hidratar e reter essa hidratação com seus minerais e eletrólitos. Treinar já é bom, treinar com a rainha é bom demais, mas treinar com a Lulu junto é demais. Foram 15 minutos de mobilidade, 90 minutos de quadra, acabei fazendo mais 40 minutos de ferro. Excelente. Eu também já fiz minhas queixas contra o site, tomei minhas providências. Bora almoçar comida de verdade e descansar. Agora, antes de almoçar, eu vou fazer uma das suplementações que eu considero mais importantes no meu dia. Aqui eu tenho 10 gramas de creatina. E a creatina que eu uso é uma creatina que eu mandei fazer um laudo, 100% pura. Então, tomar uma creatina de qualidade é fundamental. Tomar creatina é fundamental. Infelizmente, no Brasil, a gente tem que procurar marcas de qualidade que garantam a confiança e geram credibilidade, porque, infelizmente, permite que um produto como esse tenha 20% que 20% não sejam creatina, você acredita? Que a Anvisa legaliza qualquer empresa vender 80% de creatina. Felizmente, ela é 98% pura e testada. Deu quase 99%. Depois eu coloco até o laudo aqui para vocês. Então isso me traz muita tranquilidade de usar um suplemento que foi testado e me dá segurança, tá bom? Então essa é a creatina que eu tomo. Junto com a creatina eu coloco uma colher de MCT, que é um triglicéride de cadeia média que ajuda a melhorar a absorção dela. E aqui eu ainda coloco 20 gramas, 2 sachês, 40 gramas de aminoácidos essenciais. Leucina, lisina, valina, isoleucina, treonina, fenilalanina, metionina e triptofano. Quando eu coloco esses aminoácidos, eu estou colocando já os tijolinhos da cadeia da proteína. Eu não preciso mais quebrar a proteína para absorver os aminoácidos. Eles já vieram em forma de aminoácidos disponíveis para serem utilizados rapidamente, assim, uma biodisponibilidade. E a utilidade dela é muito mais rápida e eficiente do que quebrar uma proteína. Lógico que você tem que consumir proteína no seu dia, mas é importante ter essa ferramenta de rápida absorção, né? E isso não é exclusivamente de esportistas ou atletas. Todos podem e deveriam estar usando essa combinação de creatina e aminoácidos, especialmente bariátricos, sarcopeneicos, envelhecimento, em crescimento, esportistas. Essa combinação aminoácido e creatina é muito bom. Mas especialmente pelo menos uma vez por dia, tem a oferta de aminoácido pronto, além da... E o que eu vou comer junto? Uma grande porção dos antioxidantes mais poderosos que existem na natureza, que é a romã. Caldo de ossos, abóbora, gengibre, bastante azeite, bastante sal.